Meus queridos amigos, pedimos ao Cristo que nos ampare no nosso estudo de hoje, que nos envie aqueles bons espíritos amigos que nunca nos faltam, com os seus subsídios, sem os quais absolutamente não faríamos nada. Após arrefecidas as primeiras reações negativas, a pesquisa científica prosseguiu vasculhando os chamados fenômenos de quase morte e leito de morte, para que as pessoas menos familiarizadas com o assunto entendam melhor. Leito de morte é aquele estudo que se faz de uma pessoa que está vivendo as suas últimas 24 horas nesse mundo. As percepções, as reações se alteram. E é comum encontrar esses moribundos a conversar tranquilamente com parentes já falecidos. E as experiências de quase morte, elas são um fenômeno que acontece com pessoas sadias, que tiveram algum forte trauma, por exemplo, uma parada cardíaca, e o paciente se vê flutuando no ambiente, recebe a visita de espíritos com os quais tem entendimentos e ainda assistem o trabalho dos médicos de ressuscitação. Mais alguns detalhes que não vêm ao caso, que apenas enriquecem a informação. Os pontos em comum levam a ciência a enquadrar como fatos científicos esses acontecimentos. Ou melhor explicando, se alguém num determinado país tem esse ou aquele sintoma nessas duas situações que ninguém mais tem, então é um fato particular, sem relevância. Mas quando a maioria passa por essas experiências, caracteriza o fato científico. Então a ciência já, os homens do talento científico, já não podem virar as costas a essas ocorrências. E há uma particularidade interessante. Naqueles casos de quase morte, experiências de quase morte, o paciente se vê flutuando no recinto e tem entendimentos com espíritos visitantes e assiste o trabalho dos médicos na ressuscitação do corpo. E aí nós chegamos a uma conclusão muito interessante, de que cérebro e consciência são coisas distintas. Porque o cérebro está lá, paralisado, enquanto o indivíduo, o paciente, está interagindo com outros espíritos. Eu lembraria um estudo feito pelo professor Dr. François Lermite, que foi um cientista de nomeada, de fama internacional, diretor do Instituto de Neuropsiquiatria de Paris, uma referência mundial na área. E ele foi o primeiro cientista a afirmar que os pensamentos, as emoções, elas estão intimamente ligadas ao cérebro, mas não nascem no cérebro. E aí está a prova. Ele tinha razão.
Foi uma celeuma internacional que um cientista desse porte separar os pensamentos do cérebro. Ele considerava o cérebro como veículo de manifestação dos pensamentos, sem ser a origem dos pensamentos. Porque há alguns conceitos, algumas teses, que dizem que o pensamento é uma reação química do cérebro e se toma o efeito pela causa. Claro que as emoções, os pensamentos, eles trazem todo um complexo hormonal, toda a bioquímica, que depende das glândulas de secreção interna, comandadas pelos órgãos específicos do cérebro. Mas paremos por aí para não sairmos do nosso assunto. A matéria é palpitante e nos provoca a falar do assunto. Mas, nas experiências de quase morte, os pacientes se veem flutuantes no recinto, eles têm contatos com espíritos visitantes, e vêm, assistem e têm opiniões, trocam ideias. Não faz muito tempo, para não falarmos somente em ataque cardíaco, um menino foi socorrido pela polícia porque a mãe lhe imprimia espancamentos violentos. A mãe, boazinha, né? Então ele dava surras terríveis. E ele tinha, durante essas surras muito severas, desdobramentos. Ele se via flutuante no recinto, vendo a mãe espancar o corpo que era dele. Era um fenômeno de quase morte, porque o espancamento era para lá de vigoroso. Apenas estamos querendo demonstrar que não são só as síncopes cardíacas que provocam esse estado mental, esse estado de espírito, esse desdobramento, que nós observamos muito dos trabalhos mediúnicos, em que o médium cede os seus recursos físicos, especialmente para a manifestação dos sofredores espirituais, emprestando-lhes um socorro de emergência. Na Inglaterra, o médico Dr. Peter Fenwick, ele é considerado uma das grandes autoridades mundiais nessas pesquisas de experiências de quase morte e experiências de leito de morte. Ele esteve no Brasil em 2003 para participar de um congresso espírita de médicos acontecido naquele ano. E os nossos comentários se respaldam nesta inteligência que nos empresta as suas informações nessa noite. Diz ele, o Dr. Peter, que os brasileiros têm uma maneira de ver bem diversa do resto do mundo, por uma razão muito simples. Aqui no Brasil, fomos contemplados com experiências mediúnicas fenomenais, que fizeram com que a negativa da sobrevivência da alma é só uma questão de boa vontade de estudo do assunto. Porque nós tivemos essa benesse espiritual com os médiuns que convenceram o território nacional da imortalidade da alma, que é do nosso interesse. Ou alguém gostaria de ir lá para a sepultura, virar pó no sepulcro, ou cinzas no crematório.
quando fizerem um crematório com ar-condicionado, vai ser melhor. Mas você ser colocado lá para ser carbonizado a fogo não é muito cômodo. Na Inglaterra, somente agora as autoridades educadoras estão criando currículo com valores espiritualizados para psicólogos e psiquiatras. E o Dr. Peter Fenwick tem a esperança de que essas providências venham a mudar o quadro em que a ciência deixe de ver o homem, o ser humano, como um agrupamento de órgãos em atividade e passe a ver o paciente nos seus valores espirituais, nos seus valores religiosos, para o bem-estar dessas coletividades. Nos diz ele ainda que a população da Europa não está feliz com essa abordagem puramente humana dos facultativos nas características do ser humano. Espera ele que essas providências venham permitir uma visão mais religiosa, mais espiritualizada dos pacientes nos consultórios médicos. Para isso, para tanto, é necessário que as universidades, as faculdades, melhorem cada vez mais, levando aos médicos a ideia de espiritualidade. No mínimo, com um certo respeito àqueles pacientes que abraçam uma causa religiosa e têm a sua fé na espiritualidade. Essas experiências do Dr. Peter são um esforço louvável para focar aos homens de ciência numa demonstração de pesquisa sobre a força, sobre o forte argumento da observação científica de que algo mais existe no homem além de matéria. Está convencido o ilustre facultativo de que não serão discursos filosóficos, afirmações subjetivas que vão convencer a pleiade de sábios da medicina de que a vida continua após o sepulcro. Ele faz referências muito elogiosas ao cidadão brasileiro. Nos diz ele que no Brasil o país foi palco de expressões mediúnicas fantásticas, iniludíveis, confiáveis, que tornaram a crença na imortalidade da alma inquestionável, mesmo para aqueles seres menos afeitos, menos sensíveis. Como nós dissemos há pouco, como explicar aquele menino que, ao ser sovado rudemente pela mãe, se desdobrava? Diz o Dr. Peter que o brasileiro tem essa visão mais avançada e que nos países de primeiro mundo a visão acadêmica, a cultura acadêmica não permitiu deslanche de espiritualidade que tivemos no Brasil.
expressões mediúnicas altamente confiáveis, respeitabilíssimas, fizeram com que o homem comum tivesse conhecimentos espirituais que os médicos ingleses estão longe de possuir. Necessário, pois, que um esforço seja feito. Notamos que a espiritualidade, através do livro espírita, através da imprensa espírita, através dos oradores, eles têm feito todo o esforço para carrear a comunidade científica internacional para as realidades da alma. Mas dizem esses mesmos sábios espirituais que o conhecimento de espiritualidade, ele não deve ser apressado, não deve ser posto apressadamente, porque a mensagem é de convencimento e não de imposições. Porque as pessoas, mesmo em seu próprio prejuízo, precisam ter o mérito da boa vontade para que sejam beneficiadas pela presença da luz em suas vidas, mesmo que disso não saibam. E nós precisamos encher o nosso coração de tolerância. Nos diz o professor Dr. Peter Fenwick, de que no Brasil nós gozamos de uma felicidade, fala-se amildadamente em reencarnação em todas as rodas. Os fenômenos demonstram e explicam de maneira racional por que uma pessoa é generosa, bondosa, respeitadora e outra é um facínora. Porque aquele é um espírito que viveu muitas encarnações e o outro é um ser selvagem, mas que ambos merecem o nosso respeito. Fala-nos o dileto amigo de que muitos médicos do Brasil, ao compilarem os trabalhos dos médiuns extraordinários, e poderíamos citar uma pleiade quase que interminável, como a professora Zilda Gama, como a senhora Ivone do Amaral Pereira, como Chico Xavier, como Divaldo Franco, como Ana Prado, em Belém do Pará. E esses facultativos renderam-se a uma objetividade espiritual, tornando-se elementos consultivos e formadores de opinião para a espiritualização planetária. Meus amigos, por que razão, nesses tempos que vão passando, todas essas coisas vêm acontecendo conosco? Nós, espíritas, preferimos as lunetas da mediunidade para vasculhar a imortalidade da alma, para nos comunicar com as realidades espirituais. Mas entendemos que os homens de ciência, cultura acadêmica, têm dificuldade naquilo que nós, brasileiros, segundo o Dr. Peter, nós temos tanta facilidade. Nós olhamos todos esses fenômenos psiquiátricos que assustam, perturbadores, desafiadores, e temos as nossas explicações espirituais, devido a enxergarmos um pouco mais além as nossas realidades de espírito. Esperemos que as faculdades de medicina do primeiro mundo
consigam levar, especialmente a psicólogos e psiquiatras, uma ponta de espiritualidade, para que eles comecem, pelas vias acadêmicas, pelas vias científicas, vasculhar as realidades espirituais e se esclarecerem. É mais ou menos como aquele tatu que vai fazendo um buraco na terra e caminhando lentamente no subsolo, diferente da andorinha que cruza veloz os céus. Porque no Brasil, meus amigos, os espíritos voltaram para falar, para escrever, para pintar, para compor músicas. E a malandro velho se ensina evangelho, samba, canção, não é a voz. Trazendo-nos, por vezes, a materialização dos próprios espíritos se tornarem visíveis, palpáveis, fotografáveis. Já passamos aqui uma série de slides a respeito das materializações dos espíritos que não deixam a mínima chance de se negar à imortalidade da alma. Quando esses espíritos de entes queridos nossos já passados à vida espiritual, eles, através dos fenômenos de materialização, tomam forma física. E é inconteste. Quando chega aquele ser que sai da cabine do médium, materializado, com todas as características físicas de um ente querido nosso, que já demandou o mundo espiritual, e que vem conviver conosco por um pequeno espaço de tempo, dando provas autênticas da imortalidade da alma, que vem falar aqueles assuntos que só nós sabemos. Já falamos aqui reiteradas vezes a respeito da mediunidade de Leslie Flint. Fala-se que o Brasil foi agraciado com uma fenomenologia mediúnica extraordinária. Não é menos verdade. Em todos os cantos, em todos os setores da vida brasileira, encontramos as expressões mediúnicas que nos encantam. Mas Leslie Flint não foi brasileiro. Foi um cidadão inglês. Menino pobre, não teve chance de estudar mais do que a escola dominical da Igreja Anglicana, ilustrando-se discretamente, como foi o caso de Chico Xavier. Nós notamos um grande paralelo entre o Chico e Leslie Flint. E o que mais encantava em Leslie Flint, a mediunidade de voz direta de Leslie Flint, ela reduziu a pó todos os argumentos contrários à fenomenologia da comunicação dos espíritos com os homens. Diziam os cientistas, é pura hipnose, essas vozes não existem. Aí os técnicos gravaram as vozes. Ora, no instante que se grava a voz, ela existe. Porque você pode levar sugestões hipnóticas a um ser humano, mas não um gravador. A menos que esse gravador tenha um sistema nervoso muito sensível. Aquelas conversações particulares entre o espírito comunicante e os seus entes queridos da Terra, tratando particularidades familiares que só eles sabiam. E o Leslie Flint, trancado numa cabine, como iria saber de tudo aquilo? O timbre de voz era dos entes falecidos, os assuntos tratados, os maneirismos, as revelações. Então não foi recuso aceitar do Dr. Peter essa ideia de que só o Brasil teve esse privilégio. E
foi devido a esse privilégio, esse deslanche. E hoje nós temos a presença espírita em todas as camadas sociais brasileiras. Já falamos aqui sobre os juristas espíritas, os congressos de juristas de figuras eminentes, proeminentes do direito, reunindo-se em congressos para estudo das teses espíritas. E nós ficamos assim felizes com essas ocorrências que aqui e ali ilustramos. Mas concordamos com o Dr. Peter Fenwick de que é necessário um esforço ao resto do chão, estudando esses dois terrenos que são as experiências de quase morte. Aqueles que avizinharam-se da morte, mas efetivamente voltaram. E quando eles voltam, eles contam coisas muito parecidas, que caracterizam o fato científico. Porque se cada um tivesse uma ideia díspare, desconexa, seria um fato, uma opinião pessoal particular. Mas todos veem um túnel, todos se sentem flutuar no recinto, recebem a visita de espíritos, especialmente de entes queridos já falecidos, e assistem o trabalho dos médicos na ressuscitação daquele corpo paralisado por um trauma mais comum, as paradas cardíacas, ou situações altamente aversivas que levam a pessoa a uma espécie de vertigem, a perder os sentidos, se sentir lançado ao ar. E aí nós vemos consciência e cérebro separados, raciocinando, tendo opinião própria. Não faz muito tempo, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa idosa em estado quase comatoso. Então, essa pessoa me dizia: ah, você sabe quem está aqui? Não, é fulana. Ah, fulano já deixou esse mundo. Pois é, mas ela está aqui. Então, nós ficamos provocando o fato para também dar uma de pesquisa naqueles casos de leito de morte. Então, meus amigos, esses estudos de experiências de quase morte, ou experiências de leito de morte, nada tem de religiosidade, de subjetividade. E quando apresentam padrões internacionais, que na China, no Japão, no Brasil, nos Estados Unidos, os fenômenos são os mesmos, há uma prova de um fato científico digno dos homens de ciência vasculharem esses acontecimentos. Nós, espíritas, como dissemos anteriormente, optamos pelas lentes mediúnicas, porque é mais prático, porque é mais fácil. Nós não precisamos estar vivendo as últimas 24 horas para ter um contato com os espíritos. Os médiuns têm essa possibilidade, esta sensibilidade, uma vez que mediunidade é sintonia, um estado ajudado pelos mentores espirituais, nos sintonizando com os desencarnados e conseguimos trabalhos extraordinários, especialmente os trabalhos de socorro aos espíritos sofredores. Meus amigos, quando nós tocamos nesse assunto, parece uma quimera religiosa,
uma fantasia filosófica ou um arrobo de religiosidade. Só parece. Esses irmãos nossos que nos buscam trazem dores morais e físicas, sentem dores físicas terríveis e vêm buscar socorro, consolo. Talvez, penso eu, a maior caridade que se faz é o trabalho dos médiuns incorporadores. Porque esses irmãozinhos nossos aqui chegam em estado de sofrimento inenarrável, especialmente os chamados suicidas inconscientes, aqueles pela ingestão alcoólica criaram destrambelhos digestivos gravíssimos que os arremessaram à espiritualidade. Olhamos nos programas televisivos o problema das drogas, o crack mata, transforma homens válidos em verdadeiros zumbis. São irmãos nossos de extremo sofrimento e que precisam do socorro dos médiuns incorporadores, que temos por eles um grande respeito, uma grande admiração, reconhecendo a nossa incompetência de fazer esse tipo de trabalho. Então, meus amigos, esses irmãozinhos nossos que batem à porta das casas espíritas buscando socorro são irmãos nossos de extremo sofrimento, que confortamos com os nossos fluidos mediúnicos, recuperando-lhes por algum tempo a paz e o equilíbrio. Então nós, espíritas, preferimos esse caminho. Mas entendemos que a comunidade científica internacional não tem essa chance ainda, porque não querem. Porque lá esteve Leslie Flint mostrando ao mundo a imortalidade da alma. É só não querer ver. Quem viu, leu, estudou o caso desse extraordinário médium, que foi o Chico Xavier, entre aspas, da Inglaterra, das Ilhas Britânicas, Eusápia Palatino, fez experiências de efeitos físicos fantásticas, ao ponto dos homens de ciência, homens céticos, materialistas, acabarem assinando uma ata reconhecendo os fenômenos extraordinários daquela médium. Por isso que recebemos com muito respeito os trabalhos desses experimentadores que, na atualidade, correm o mundo falando sobre as experiências de quase morte e as experiências do leito de morte. É mais uma contribuição da área científica para ratificar a imortalidade da alma, que tanto nos conforta. Nós não queremos virar pó no sepulcro. Não queremos que os seres que amamos, os nossos entes queridos, virem pó no sepulcro. Doeria-nos profundamente saber que almas generosas como Beethoven, como Toulouse-Lautrec, como Renoir, como Van Gogh, e outros tantos, uma pleia de almas generosas, tenham virado pó. Seria tão triste. Gostaria que Rembrandt estivesse vivo, Francisco de Assis. E por que não falar daqueles que nos encantaram, aqueles beletristas extraordinários como Humberto de Campos, Moessa de Queiroz, Machado de Assis e tantos outros que nos cativaram com a sua pena, com os seus conceitos extraordinários. Os grandes pensadores de todos os tempos pairam nas regiões espirituais felizes à espera de todos nós, para nos ajudarem a nos elevarmos até eles. Portanto,
nosso reconhecimento aos homens de ciência que fazem esse estudo das experiências de quase morte, as experiências de leito de morte. É mais um esforço da espiritualidade superior para a espiritualização do planeta Terra. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe.